das associações que se inscreveram para esta plataforma Direitos Humanos e Saúde, a Associação contra a Exclusão e o Desenvolvimento, o Observatório para as Questões de Ética e Cidadania, a Associação Portuguesa para a Prevenção da Tortura e a Associação dos Médicos do Mundo. Faz favor, força. Não dá. Pois. Depois que eu estou emocionado, não perguntaste? O senhor desceu. Depois disto, mas elas
a forçar essa palavra. Muito boa tarde a todos. Vamos dar início ao painel Direitos Humanos e Saúde. Eu queria, naturalmente, começar por agradecer o convite para estar. Eu vou repetir. Painel Direitos Humanos e Saúde. Quero agradecer o convite para moderar este painel e saudar os membros da mesa, que já irei anunciar. Eu queria também saudar esta iniciativa, que representa o assumido pela sociedade civil da sua própria parte de responsabilidade em dar conteúdo a este desígnio político, económico e social que é a CPLP e criar, através de dinâmicas que podem surgir deste encontro, redes que facilitem o intercâmbio e o conhecimento mútuo e entreajuda entre os vários atores que na sociedade civil dos países da CPLP e nas diásporas que falam português existem e estão dispostos a colaborar neste sentido. Nós temos neste painel dois tópicos, os direitos humanos e a saúde, e naturalmente a questão dos direitos humanos começa por se colocar no plano formal, na existência, no quadro jurídico-constitucional de cada país, do primato da lei, do respeito pela separação dos poderes, pela transparência da atuação das instituições públicas, pela independência dos tribunais e pela adesão à Carta Universal dos Direitos Humanos, que foi adotada pelas Nações Unidas já no longínquo ano de 1949. Mas, para além deste plano jurídico formal, a questão dos direitos humanos coloca-se também em termos da existência das condições mínimas que significam a dignidade da pessoa humana. Porque quem quer que, num quadro jurídico formal de reconhecimento de todos os direitos, viva em extrema pobreza, em estado de necessidade, a sua realização como pessoa humana está gravemente comprometida e, portanto, é necessário que não apenas no plano jurídico formal, mas também no plano das concretas condições de vida, haja um pleno exercício das capacidades de cada um e a possibilidade de cada um se realizar integralmente. É por isso que me parece que nesta perspectiva uma boa referência para avaliarmos como no quadro dos países da CPLP estamos a caminhar para objetivos de desenvolvimento e para patamares mais elevados, não só de concretização dos direitos humanos, mas também das condições de acesso à saúde, que olhemos para os objetivos do desenvolvimento do milénio, que foram estabelecidos pelas Nações Unidas em 2000 e com um horizonte já bastante próximo de 2015, e a análise do modo como em cada um dos países esses objetivos estão a ser atingidos, não só nos revela as condições estruturais, como as dinâmicas que em cada país foram adotadas ou puderam ser adotadas para atingir esses objetivos. Recordo que a Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade de Moçambique tem apresentado todos os anos
nos encontros das fundações dos países de língua portuguesa, um relatório de progresso sobre o modo como os objetivos do milénio têm vindo a ser atingidos ou não nos países de língua portuguesa. E, focando-me agora mais na questão da saúde, eu gostava de recordar que dos 8 objetivos que foram fixados pelas Nações Unidas, 3 dizem especificamente respeito a questões de saúde. São os objetivos 4, 5 e 6. O primeiro, reduzir a mortalidade infantil, reduzir em 3/4 a mortalidade dos menores de 5 anos. O quinto, melhorar a saúde maternal, reduzir em 3/4 a mortalidade maternal e garantir o acesso universal à saúde reprodutiva. E o sexto, que é combater o HIV-Sida, a malária e outras doenças negligenciadas, com subjetivos como reverter o crescimento do HIV, o acesso universal ao tratamento do HIV e começar a reverter a malária e doenças negligenciadas, como é o caso da tuberculose. No quadro dos países da CPLP, os progressos nestes 8 objetivos são muito assimétricos, com 2 países com excelentes resultados, como o caso do Brasil e Cabo Verde, e uma tendência positiva que veio a ser contrariada pela crise que se desencadeou a partir de 2007 e que não só teve reflexo nesses países, como significou também cortes em programas de ajuda ao desenvolvimento por parte dos países desenvolvidos. E gostava também, porque fui convidado pelo arcebispo Desmond Tutu para ser um dos embaixadores do seu programa de IA, a saúde através das tecnologias de informação e comunicação, que o 8º objetivo do milénio é precisamente o de desenvolver parcerias com vista ao desenvolvimento e, em particular, desenvolver parcerias que utilizem as novas tecnologias, designadamente as tecnologias de informação e comunicação, para o processo de desenvolvimento. E o IEL Program, lançado pelo arcebispo Desmond Tutu, visa precisamente contribuir para a utilização das tecnologias de comunicação, o telemóvel, a internet, para fazer chegar a saúde àqueles que estão mais distantes dos estabelecimentos hospitalares e dos médicos. O telemóvel é um excelente instrumento para passar mensagens de natureza preventiva e profilática. A leitura à distância de meios auxiliares de diagnóstico pode ser um grande contributo para permitir que quem está perto do doente possa beneficiar de contributos tecnológicos que estão, em termos físicos, a uma grande distância. Por isso, nos países em desenvolvimento, o uso das tecnologias disponíveis no campo da saúde pode significar progressos muito sensíveis. Temos na mesa a Associação contra a Exclusão pelo Desenvolvimento, representada por António Pedro Lopes, a Associação Portuguesa para a Prevenção da Tortura, representada por Diana Andringa, e os Médicos do Mundo, representados por António Andrade. E eu ia dar a palavra à Diana Andringa para começar a sua intervenção. Muito obrigada. Eu começo por agradecer a possibilidade de aqui estar, agradeço ao Presidente da Mesa e cumprimento naturalmente todos, particularmente aos colegas de mesa, e tenho que fazer também o agradecimento, que não era ele que devia aqui estar. Eu tenho que agradecer ao Mário Careiro, da APTT, que, tendo sido impedido de aqui estar por motivos profissionais, ter cedido os seus minutos de intervenção. É uma prova de confiança que eu espero não desmerecer. Já várias pessoas aqui disseram que
que se classificaram como lusófonas, luso-angolanas, portugueses nascidos em Angola, angolanos. Eu começo por dizer que, nesse sentido, sou certamente lusófona, aliás, sou certamente lusófona porque falo português. É a língua que utilizo normalmente, nasci em Angola, mas não tenho uma noção da lusofonia tão idílica, talvez, como aquela que aqui tenho estado a ouvir. Começa logo porque, como sou muito antiga, quando nasci, na portuguesa nascida em Angola, nasci portuguesa de segunda. E tenho para mim que isso diz muito sobre a lusofonia e sobre a tradição da lusofonia e sobre a tradição das relações entre os nossos povos. Gostava de vos apresentar, visto que venho aqui falar por uma associação que se preocupa com a tortura e os maus tratos, os tratos degradantes dos cidadãos. Gostava de vos falar de algumas notícias de jornais que, a meu ver, nos devem interpelar. Por exemplo, li esta manhã no Público, provavelmente alguns de vocês também terão lido, que alguns polícias de São Paulo, no Brasil, foram presos e acusados de negligência depois de um programa jornalístico da TV Globo ter mostrado que eles tinham assistido, sem intervir, à execução de 2 jovens. Um de 14 anos, que foi alvejado 6 vezes, outro de 18, que foi alvejado 12 vezes. Mas a acusação de negligência talvez seja demasiado leve. É que alguém que estava ao telefone com um dos mortos diz ter ouvido os assassinos identificarem-se como polícias. Não pude deixar de recordar, quando li esta notícia, a investigação levada a cabo por um grande camarada meu, jornalista brasileiro, Caco Barcelos, que no livro que vos recomendo e está acessível na net, mostra como a Polícia de São Paulo, a conhecida Rota 66, Rota 66, diríamos nós, é useira e vezeira em executar jovens, acusando-os normalmente de serem delinquentes e terem resistido à polícia, alterando muitas vezes a cena do crime para que ela condiga com esta versão, e escamoteando o facto que este jornalista brasileiro demonstrou de que os mortos muitas vezes não têm qualquer cadastro e sucumbem vítimas de tiros na nuca, provavelmente por serem demasiado rápidos a virar-se depois de terem alvejado a polícia e de forma tão hábil que não se encontram também vestígios de pólvora nas suas mãos. Não pude deixar de pensar também em outros nomes. A morte do Corvo, do Max Snake, do Cucu, às mãos de polícias demasiado rápidos a puxar da pistola, inspirados provavelmente nas séries americanas que nos propõem como entretenimento infindáveis ações da repressão policial. Em ocasiões como essas, é usual a referência ao medo dos agentes, apanhados em território hostil, e é extraordinário como os países não têm vergonha de considerar partes do seu território hostil, ou, na melhor das hipóteses, problemático. Há também a referência à sua inexperiência, sua deles polícias, à crise que corta as verbas que lhe poderiam ter permitido ter mais treino de tiro e não lhes permite, portanto, acertar nos pés e tende a acertar na cabeça. Serão mesmo estes argumentos válidos? Eu permito-me duvidar, sobretudo depois de ter assistido a 2 julgamentos em que os réus, que nos 2 casos pertenciam a minorias étnicas, terem referido ter sido agredidos por agentes já no interior da esquadra, sem que uma pulga se formasse na testa dos meritíssimos juízes, do delegado do Ministério Público e até pasme-se na dos advogados de defesa. Ou depois de ter ouvido uma vizinha narrar como, chamado depois de um assalto, um polícia lhe explicou: antigamente ainda conseguíamos recuperar as coisas, prendíamos os tipos, dávamos-lhe um aperto e eles diziam onde estavam. Mas agora não podemos fazer nada se não temos problemas. Há muitos anos, numa entrevista, um inspetor da PID justificou também assim a tortura. Disse ele: tínhamos de ter sempre pelo menos a confissão de 2 para provar o crime. Vem de longe, portanto, a tradição de uma polícia que, incapaz de investigar para prender, prende para investigar e justifica depois a necessidade de tortura. E a verdade é que todos nós, países da CPLP, temos uma história de tortura. Inquisição, polícias políticas, ditaduras, fascismo, colonialismo, novos invasores, novas polícias. Bem pode Portugal ter-se gabar-se de ser o pioneiro europeu na abolição da pena de morte. Não deixou de usar, e muito, nas diversas colónias. Bem pode o Brasil gabar-se de ter sido os primeiros a aboli-la nas Américas. Não faltaram mortes sem julgamento nos anos da ditadura militar. Infelizmente, pode
acontece por vezes com os filhos de pais maltratantes, essa cultura persistiu nas antigas colónias. A democracia, o respeito pelo outro, a noção de que o outro, mesmo quando delinquente, é como nós uma pessoa dotada de direitos, são valores que requerem tempo para se implantar. Há, no entanto, sinais de esperança, vindos muitas vezes de lugares que os preconceitos tornam inesperados. Por exemplo, sabem vocês o que são culpa-patas? Segundo aprendi numa crónica do PPTela no África 21, são motos que servem de táxis, comuns nas ruas de Benguela. E tal como os táxis de 4 rodas, também estes fazem arabescos pelas ruas da cidade, pondo em risco não só o cliente que vai colado às costas do condutor, mas também os peões. O que levou o escritor a perguntar a um jovem polícia que se declarara ser o seu admirador: você com essa moto deve apanhar muitos culpa-patas. A resposta foi surpreendente: arca, as motos. Ai, as motos. PPTela repetiu: a sua moto é mais poderosa, consegue apanhá-los. E a resposta foi ainda mais surpreendente, sobretudo para nós, depois da morte do jovem Rubén Marques, morto na sequência de uma perseguição policial, alegadamente por conduzir a motorizada sem capacete e ter desrespeitado o sinal de parar. Disse o polícia: mais velho, se vou atrás deles ainda pior. Para fugir, cometem mais, fazem manobras perigosas, aí provocam acidentes. É melhor deixarem. É melhor deixarem. Quem diria que, a par com as infelizmente repetidas notícias de repressão sobre jovens manifestantes, era possível receber de Angola, é certo que não de Luanda, mas de Benguela, uma tão clara lição de que pequenos atropelos à legalidade não devem ser pagos com a vida. Mas terão lido a crónica de Pepetela daqueles que dispararam sobre o jovem Rubén Marques na sua motocicleta, tentando a despistar-se e a morrer. Nestes dias, também Moçambique parece ter servido de exemplo a Portugal. Polícias que mataram um turista de transporte de passageiros por ter ignorado uma ordem de paragem foram expulsos da corporação, tendo o porta-voz da polícia qualificado a ação dos seus colegas de repugnante. Foram também detidos 2 agentes que, em Tete, agrediram um homem cujo crime fora não exigir quando o exigiram o bilhete de identidade. É certo que, em janeiro deste ano, a terceira vara criminal de Lisboa condenou 2 anos e meio de prisão dos inspectores da PJ pelo crime de tortura de um funcionário da CPI. Mas convém referir que a execução da pena foi suspensa, que o caso datava de 2000 e que ambos tinham, entretanto, chegado a inspectores-chefes. E também que a vítima era um trabalhador de uma grande empresa e não um jovem desempregado de um bairro dito problemático. Ainda assim, ouvido pela Lusa, o presidente da Associação Sindical dos Funcionários da PJ não classificou de repugnante o ato de tortura, preferindo referir que seria interposto um recurso. Por tudo isto, quando falamos de direitos humanos num encontro dedicado à lusofonia e que se propõe como fim, e cito, a criação de uma verdadeira comunidade lusófona numa base de liberdade e de fraternidade, vale a pena olhar estes exemplos que nos chegam pelos jornais e refletir se a cultura que temos nos nossos países serve de base a esse sonho, ou se, como mostram as mortes na sequência de perseguição policial, as intervenções ditas musculadas, os chamados bairros problemáticos, expressão que esconde e simultaneamente revela que o país tem um problema de desigualdade entre os seus habitantes, porque os bairros ricos não são chamados de bairros, muito menos problemáticos. As queixas dos polícias porque não lhes permitem o abuso da força. A verdade é que temos, em Portugal e na maioria dos países oficialmente lusófonos, uma cultura que legitima a violência do Estado e dos seus representantes, uma cultura herdada da ditadura e do colonialismo, que não se desfascizou e muito menos se descolonizou. Olhando para Portugal, vale a pena investigar sobre o facto de entre os mortos na sequência de operações policiais a maioria ter a pele mais escuras e as minorias étnicas estarem muito mais representadas nos estabelecimentos prisionais do que na sociedade exterior. E isso não se deve a qualquer especial malignidade de determinados grupos, mas sim ao preconceito que recai sobre eles e os torna de imediato suspeito aos olhos de todas as autoridades. Se mais provas não houvesse, uma foi bem clara. A forma como polícias, média e políticos aceitaram a mentira do pseudo-arrastão de Carcavelos, que em 2005 incendiou o país com a história falsa de um roubo cometido por 500 jovens, que se insinuava, obviamente, serem negros. Teria sido uma boa altura para parar para pensar. Infelizmente, só o superintendente da Polícia de Lisboa mostrou alguma disponibilidade autocrítica. Falar de cidadania lusófona, de lusofonia, quando aqui, na antiga metrópole, os portugueses de pele negra não são vistos como cidadãos de bem direito, quando se dificulta a obtenção de vistos, quando se discrimina aqueles que nos procuram precisamente porque permaneceu de comum entre os nossos países, ainda que seja o Benfica ou qualquer outro clube de futebol.
quando se agrida imigrantes nas esquadras, se destroem as suas habitações precárias, se lhes diminui a proteção social. Falar de lusofonia, de comunidade lusófona, não pode ser mais do que uma prova do humor branco, que, além do mais, promove a retaliação nos países que a crise, agora, força os portugueses a de novo demandar. Uma verdadeira comunidade só se forja na igualdade. O exemplo europeu basta para mostrar como é difícil, mesmo entre países do mesmo continente, conseguir essa igualdade e nós, portugueses, que ligamos. Quanto mais quando, no caso da CPLP, falamos de países separados por oceanos, unidos por uma história de conflito, divididos por características físicas. O Brasil não resolveu ainda o problema da cor da pele. Basta pensar quantos negros vivos até hoje nos governos de Brasília e quantos vemos nas notícias sobre a repressão policial. Portugal confronta-se com ele, como é visível até em referências a um dos membros da Troika que nos vigia, o escolhido, Hatem Selassie. Não é escamoteante o problema do racismo e da discriminação que os ultrapassamos, mas encarando de frente, analisando as sobre- e subrepresentações a que conduz. Universos fechados, as prisões seriam certamente um bom lugar para começar esta análise de sub- e sobre-representação, mas haverá essa vontade. Muito obrigado. Obrigado. A Diana Trilha deu conteúdo à minha primeira proposição, o espaço que vai, o vazio que vai entre os direitos no plano jurídico-formal e na realidade, citando aqui com a sua grande experiência de jornalista e a sua grande vivência humana, casos com que todos nós tivemos contacto pela leitura dos jornais ou pela audição da televisão e o longo caminho que há a percorrer para que os direitos formais se traduzam em direitos com conteúdo. E creio que agora eu pediria ao António Pedro Dosto, da Associação contra a Exclusão pelo Desenvolvimento, a segunda intervenção, que penso estará também na área dos direitos, e depois terminaremos com a segunda.